É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 12 de dezembro. E o programa Opção para a Vida hoje vai estar trazendo uma palavra que nós ministramos em nosso templo sobre o Evangelho que transforma, o Evangelho que restaura. Esta será a palavra que nós vamos ministrar hoje e eu acredito que você vai ser profundamente abençoado. Antes, oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta manhã, quando nós abrimos o nosso coração e os ouvidos da alma para recebermos a Tua inspirada palavra. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo se instrumentalize desta mensagem para abençoar muitas vidas, que muitos sejam alcançados através desta palavra que vamos ministrá-la agora. É o que nós te pedimos mais uma vez, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com esta mensagem que nós ministramos em nosso templo sobre o tema, o Evangelho que restaura. A carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler e repetir primeiro Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ler primeiro esta escritura. E depois nós vamos ler, no mesmo livro de Coríntios, na mesma carta, capítulo 6, versículos 9 a 11. Nós vamos ler inicialmente 2 Coríntios 5, 17. Depois vamos ler capítulo 6, versículos 9 a 11. Nós vamos ler primeiro 2 Coríntios 5, 17. Amém? Vamos ler comigo. 5, 17 é muito conhecido. E assim todos, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mais uma vez, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11, que vamos ler de Coríntios, é um complemento daquilo que Deus vai falar no nosso coração. Aí vocês agora escutem, 2 Coríntios 6, versículos, aliás, 1 Coríntios, desculpa, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora verso 11, eu chamo a atenção de todos para este versículo. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Quem pode dizer amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esta noite, quando nós abrimos a Tua palavra e esperamos que o Senhor fale ao nosso coração através desta escritura e que nesta noite aqueles que estão conosco aqui e aqueles que nos assistem em casa possam realmente se confrontarem com esta palavra e verificarem se eles, na condição em que estejam vivendo, segundo o Teu Evangelho, foram realmente transformados de tal maneira que eles se sentem
como novas criaturas, como nos diz a tua palavra. Abençoe-nos, portanto, nesta noite. Fala ao nosso coração mais uma vez. É o que nós te pedimos, agradecidos nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria dar um tema a esta mensagem. Eu tenho ultimamente falado aqui com mensagens em cima de temas, até porque os temas eles falam mais focalizando o principal da mensagem que nós vamos transmitir. E o tema que nós vamos dar esta mensagem é sobre o Evangelho que transforma e restaura vidas. Vamos ler comigo essa temática? O Evangelho que transforma e restaura vidas. Eu queria ouvir só os homens. O Evangelho que restaura e transforma vidas. Agora só as senhoras e moças. Todos agora. O Evangelho que transforma e restaura vidas. Faço questão de chamar a atenção para essa temática, porque há muitos tipos de evangelho que estão pregando por aí, que pode trazer benesses, pode trazer, às vezes até entre aspas, milagres, curas, prodígios e maravilhas, mas não transforma, nem tampouco restaura vidas. Esse evangelho, ele não é o evangelho conforme está escrito na palavra de Deus. E eu digo isso porque a gente tem ouvido, temos sabido, temos tomado conhecimento que há muitos evangelhos que estão se propagando por aí. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, porém não transforma, não restaura vidas, porque o indivíduo continua na mesma situação que ele sempre viveu, no pecado, na promiscuidade, na fraude, no roubo, muitas vezes na corrupção, sem haver mudança nenhuma nas suas vidas. Então esse evangelho não é o evangelho conforme veremos nesta noite. Outra coisa importante, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio ao mundo, preste atenção, não foi para alcançar pessoas boas, nem tampouco para alcançar pessoas que tivessem uma vida muito correta, muito reta, ou que tivesse uma vida, ou que tenha uma vida exemplar. Não, Jesus não veio buscar pessoas assim. O Evangelho veio para o mundo a fim de alcançar pessoas que realmente elas têm uma vida arruinada. Não é para pessoas, o Evangelho não veio para pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que se dizem religiosas, bons cidadãos, homens de bem. Pastor, o senhor está dizendo uma coisa que parece que não está soando bem no meu ouvido. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa, você que está em casa nos assistindo agora. Jesus veio buscar, ele mesmo foi quem disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus noutra vez disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Jesus não veio buscar pessoas sãs, boas, perfeitas, pessoas que sejam as melhores que vocês possam imaginar. Ele veio buscar pessoas realmente ordinárias, pessoas que não prestavam mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Logicamente, essa premissa mostra que ele não veio buscar pessoas boas, pessoas corretas, pessoas honestas, bons cidadãos, bons pais de família, boas pessoas que sejam muito corretas, muito direitas nas suas vidas. Não, ele veio buscar gente que não presta. Todos pecaram, diz a Bíblia, e todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Então vejam bem que, inclusive o apóstolo São Paulo,
escrevendo na sua carta a 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 16, preste atenção, ele diz assim: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, na incredulidade transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo buscar e salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, para provar que o Evangelho não veio buscar pessoas boas, pessoas corretas, pessoas direitas, não, os sãos não precisam de médicos, repito, disse Jesus, diziam os doentes, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. No verso 16 ele conclui: mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Por isso ele afirmou lá em Romanos 1,16: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se eu perguntasse aqui a cada um de vocês que estão sentados me ouvindo aqui, que vida você levava antes? Qual o modo de sua maneira de viver antes de você conhecer Jesus? Um vai dizer: eu era alcoólatra, pastor, eu era um cachaceiro. Me perdoe eu usar aqui o exemplo do diácono Genildo, né? Ele já deu esse testemunho aqui, por isso que eu estou tomando a liberdade de dizer. Ele era alcoólatra, inveterado, vivia nos botequins, né? Tocando, fazendo seresta a noite toda, enchendo a cara de cana. Então cada um vai dizer: eu era alcoólatra, outro vai dizer: pastor, eu era muito mulherengo, outro vai dizer: pastor, eu tinha uma vida voltada para o mundo das drogas, eu era viciado em maconha, cocaína, crack, êxtase, tantos outros tipos de drogas, listas e listas, eu fazia acontecer. Outro vai dizer: pastor, eu tinha o ato de lançar a mão no que é alheio. Outro, cada um vai contar uma história negra, um passado negro. Mas eu pergunto: o que foi que fez você mudar? O que foi que aconteceu na sua vida que você agora não é mais aquele homem ou aquela mulher que fazia e acontecia? Herbert Gerzork, nomezinho ruim de pronunciar, mas ele declarou, preste atenção: há somente um evangelho, ele se destina ao homem integral, sua família, sua comunidade, seus vizinhos, sua nação, seu mundo. Blaise Pascal disse: o principal objetivo do evangelho cinge-se ao estabelecimento de dois princípios: a corrupção da natureza humana e a sua redenção por Cristo, que nos salvou. Então, isso traduz o que é o Evangelho, esse Evangelho que transforma e restaura vidas. Por isso que no texto que nós lemos nesta noite, onde baseamos esta mensagem, 2 Coríntios 5,17, nos diz: se alguém diz que está em Cristo, nova criatura é. Quem pode dizer amém? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então começa uma nova vida quando você ouve a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o escutar a mensagem do Evangelho. Jesus mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, disse Jesus, e o meu fardo é leve. Tudo começa, tudo tem um ponto inicial, ponto de partida, quando ele promove, realiza um transplante no nosso coração. De acordo com Ezequiel 36, verso 26,
ele nos diz assim: dar-vos-ei um novo coração, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ou seja, no momento em que ele faz esse transplante, há uma mudança, há uma metamorfose na nossa vida, espiritualmente, moralmente, conforme veremos, e fisicamente falando. Por isso, ele nos diz: se hoje alguém ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então é esse evangelho que eu quero vos falar nesta noite, sobre aquilo que ele promove no coração dos pecadores, que promoveu um dia no meu coração, no seu coração e no coração de tantos quantos abram a sua mente e os seus corações para ouvir a sua palavra. Lá no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, o Senhor faz uma afirmação muito interessante. Ele nos diz que quando nós abrimos o coração, quando nós abrimos a mente para que o evangelho penetre na nossa vida e transforme o nosso coração, por mais ruim que você seja, por mais perverso que você seja, por mais ordinário que você seja, por mais pecador, conforme Paulo disse: eu sou o pior de todos os pecadores que você possa imaginar. Mas ele pega esses pecados ao transformar o nosso coração, e ele não só perdoa, mas ele inclusive lança os nossos pecados nas mais profundezas águas dos oceanos. Certa ocasião, um aluno estava numa sala de aula, um cristão estava numa sala de aula, e uma aula de geografia, e o professor estava mostrando a profundidade em certas águas dos oceanos, e a profundidade é tão grande, é tremenda, que nem a luz chega a penetrar lá, porque é escuro, é como se fosse densas trevas, e essas profundidades chegam a ter 15, segundo as pesquisas, 15 mil metros de profundidade. 15 mil metros de profundidade, é muita coisa. E aí, quando este professor estava dando aula de geografia, falando sobre isso, aquele cristão que estava em sala de aula, ele deu um aleluia, chamou a atenção de todos os alunos, e todos ficaram espantados, porque aquele momento era um momento quase que inadequado, né, para que ele saísse com um aleluia. Mas quando ele ouviu aquela explanação do professor, que tinha profundidades com 15 mil metros de água, com 15 mil metros de profundidade, ele disse, depois ele foi procurado, por que ele deu aquele aleluia? Ele disse: é porque a Bíblia diz, conforme nós citamos esse texto aqui de Miqueias, capítulo 7, versículo 19, que Deus lançou os nossos pecados, e lá em Isaías capítulo 43, versículo 25, ele lançou nas profundidades do oceano, e diz mais ainda: e dele jamais me lembrarei. Por isso que aquele irmão deu um aleluia, que Deus lançou os nossos pecados no mais profundo dos oceanos, e diz a sua palavra que dele jamais me lembrarei. Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Então, logicamente, quando você e eu viemos a Jesus, ou quando nós tivemos um encontro com Jesus, e que este evangelho penetrou no nosso coração e transformou a nossa vida, os nossos pecados não foram apenas perdoados, mas Deus lançou no mar do esquecimento. Louvado seja o nome do Senhor. No momento em que nós ouvimos a sua voz, escutamos o seu convite mavioso, largamos o caminho largo e espaçoso, deixamos a porta larga e espaçosa que conduz para a perdição, e nós viemos a Ele, conforme está lá em João 1,7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então é esse evangelho
que as pessoas precisam de fazer uma certa distinção, porque há muito tipo de evangelho que estão pregando por aí que não trata dessas coisas, que não se fala sobre isso. Se fala em as pessoas receber cura, bênção, casa, carro, bens materiais, livramento, isso e aquilo outro e nada mais. Fica somente nessas promessas periféricas, só nessa periferia. Não trata realmente da situação do pecador que está perdido e que, se morrer sem confessar a Jesus, vai para o inferno. E aí nós encontramos Jesus, quando aqui esteve, citando Isaías capítulo 61, inclusive versículo 1, quando ele mais tarde abriu o livro no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 19, ele citou exatamente Isaías e a finalidade para a qual ele veio ao mundo. No capítulo 4 do Evangelho de João, versos 16 a 19, ele abriu, estando na sinagoga, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E ele foi ler exatamente o que Isaías falara a seu respeito, acerca da sua vinda, acerca do Evangelho que ele veio proclamar. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou num lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então essa é a missão primordial do Evangelho, trazer realmente algo que mude a vida do homem, que transforme a vida do homem. Não é fazer uma recalchutagem, é uma transformação total, plena. E isso aconteceu quando Jesus aqui esteve, na vida de muita gente, como acontece ainda hoje, em pleno século 21, na vida daqueles que creem nele. No livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 7, e no capítulo 35, versículo 8, diz que este caminho para o qual o Senhor veio proclamar este Evangelho, para os homens andar neste caminho, nem os loucos errarão, nem as pessoas débeis mentais, se ouvirem este Evangelho atenta e consideravelmente, nem eles mesmos errarão. Por isso que lá em Isaías 35, 8 diz, eu vou ler para vocês, Isaías 35, versículo 8, Isaías diz assim: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Quem pode dizer amém? E no capítulo 42 do livro do mesmo profeta Isaías, verso de 1 a 7, escutem bem que aqui ele diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem me compraz, a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, Deus que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu, Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Amém? Esse é o Evangelho. Nós cremos
e que tomamos como tema o Evangelho que transforma e restaura vidas. E nesta noite, baseado nesse texto que nós lemos, 2 Coríntios 5,17 e 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11, eu quero mostrar para todos que estão conosco aqui, os que estão nos assistindo em casa, que o Evangelho veio, como disse a princípio, para pessoas realmente que precisam, que estão necessitadas, carentes de uma transformação. Alguns já nem suportam mais viver uma vida tão fracassada, tão derrotada, tão deprimida, tão presa pelo pecado, que não tem mais força nem de andar, não tem forças para caminhar, não tem forças para sair do lugar, porque estão presas, algemadas. São pessoas que estão enclausuradas numa redoma chamada pecado e não têm forças para sair. Quero também dizer para vocês que esse Evangelho, quando ele entra no coração do homem, e há esse transplante, conforme está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, ele promove uma tríplice transformação. Há uma doutrina, teologicamente falando, que defende que o homem é tricótomo. Essa doutrina chama-se tricotomia, parecida com tricô, mas não é tricô. Existe a doutrina de dicotomia, que crê que o homem é só alma e corpo, porque eles dizem que espírito e alma é uma mesma coisa. Esses que defendem têm seus argumentos, mas há também a doutrina da tricotomia, que crê, ensina e defende que o homem é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Eu sou tricótomo, baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Lamentamos porque vamos ficar devendo a continuidade e a conclusão desta mensagem amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu espero que você realmente tenha avaliado, tenha analisado o quanto é importante você permitir que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de acordo com 2 Coríntios 5,17, penetre no seu coração e transforme a sua vida, e você se torne uma nova criatura. Até amanhã. Eis-me aqui, ao teu altar me entrego, eis-me aqui, sem vacilar me achego, eis-me aqui. Oh Senhor, chamaste com afeto, em submissão completa, me rendo a ti, Senhor meu Deus. A decisão já feita me traz visão perfeita, agora bem feliz sou teu. Dirige minha vida, eis-me aqui, fiel serei na lida, eis-me aqui. Oh Senhor, serei por ti usado, conforme o teu mandado, em teus caminhos seguirei. Estranho e sem abrigo, ou no lugar amigo, da cruz de Cristo falarei.